Vamos lá, futuros subbolsistas casensados da Marinha do Brasil. Bom, hoje esse vídeo hoje vai falar da unidade 6, que é a noção de gestoria de execução financeira. Aí você fala, pô, mas é a Caixa de Economia? Gente, Caixa de Economia acabou, não existe mais. A Marinha aboliu isso aí. Então, você não vai fazer essa prova aí e vai estudar Caixa de Economia, né? Até porque já não faz mais parte da execução financeira aí da Marinha. Então, a gente já entra direto da unidade de ensino 4, a gente pulou logo para unidade de ensino 6, porque assim era Caixa de Economia. A gente viu que já não vai cair mais na sua prova. Então vamos lá. Aquela velha informação, né? Isso aí tem o intuito de ajudar esse pessoal que tem dificuldade de ler, né? Não porque não sabe ler, não é isso não, gente, tá? É dificuldade de tempo para ler e oportunidade. Então, você vai colocar aí esse áudio, uma espécie de... Pode encarar isso como uma espécie de podcast, né? Para botar aí no seu dia a dia, ouvindo no celular, no fone de ouvido, dirigindo, pilotando lancha, ou no momento que você estiver aguardando alguma coisa, bota aí para otimizar o seu tempo, de maneira que quando você for efetivamente ler o material, você já pelo menos já tem o mínimo contato. Vamos lá, hoje, noções de gestoria e execução financeira. Como sempre, aquele bem-vindo ao aluno e o que nos interessa, tópicos, né? Revisão dos fundamentos, crédito, estágios iniciais e fases de despesa, empenho, liquidação de despesa, pagamento da despesa, restos a pagar, programação financeira da MB e recolhimento numerário ao fundo naval. Isso aí são os tópicos, porque o objetivo principal é um pouco dos tópicos, né? Identificar os agentes responsáveis pela execução financeira, e isso aí, identificar os agentes. Então você vai ter que saber quem são esses agentes responsáveis da execução financeira. Definir o crédito, identificar os estágios iniciais da fase de despesa, conhecer os conceitos de empenho, liquidação, pagamento de despesa e conhecer a programação financeira da Marinha e, por último, o Fundo Naval. Então vamos lá. Revisão dos fundamentos da execução financeira. O que é a execução financeira? É o conjunto de atividades devidamente integradas que tem por finalidade executar, acompanhar e controlar ingressos de dispêndio, inclusive os restos a pagar, previstos e fixados para a Marinha na Lei de Orçamento Anual, na LOA. A gente já viu o que é LOA anteriormente. Para que uma unidade gestora realize a execução financeira, é necessário que possua uma estrutura orgânica mínima, capaz de dar suporte a essa atividade, e que disponha de pelo menos 2 agentes, que seja o agente financeiro, agente fiscal, aos quais possam ser atribuídas as funções de ordenador de despesa e agente financeiro. Na impossibilidade do atendimento dos requisitos mínimos necessários, a execução financeira da unidade gestora será centralizada em outra unidade gestora, denominada Organização Militar Centralizadora da Execução Financeira. Isso acontece muito, gente, com, por exemplo, agências, né, das OMGSTA são muito pequenas, às vezes ela não consegue gerir, então acaba passando essa unidade de gestão para uma outra OM maior, que vai gerir vai gerir, no caso, os recursos, né? Autorização para centralização ou descentralização da execução financeira de competência da SGM, Secretaria-Geral da Marinha. Isso é importante, vamos lá. Essa competência é da SGM. Centralização ou descentralização de despesa. Em vista de proposta fundamentada, apresentada à Diretoria de Finanças da Marinha, ouvida a Diretoria de Gestão Orçamentária da Marinha, o DIGOM, e o Centro de Controle Interno da Marinha, o CICIMAR. Crédito. O que seria o crédito? Aqui ele já explicitou aqui um cartãozinho do governo, né? Que significa esse crédito? Autorização para gastar. Então, crédito é a autorização legislativa para efetuar despesas. Os créditos alocados às unidades gestoras a cada exercício financeiro correspondem à expressão financeira da parcela do plano diretor a ser executada no ano considerado, denominado plano de ação. Movimentação de crédito. A movimentação de créditos em função da origem e destino ocorre basicamente por destaque de crédito, quando for entre ministérios ou órgãos, e provisão, quando ocorrer dentro do próprio órgão. Dotação dos créditos. Os créditos consignados no Orçamento Geral da União, destinados à Marinha, independente da unidade orçamentária a que se refiro, são dotados à Diretoria de Gestão Orçamentária
da Marinha, DIGOM, a quem compete destacá-los, provisioná-los ou anulá-los conforme o caso. Programa de aplicação de recursos. Ao início de cada ano, a unidade gestora deve elaborar um documento denominado Programa de Aplicação de Recursos. É o PAR. E o PAR, você já conhece aí de ter ouvido falar. Fala-se muito PAR. Chegou na intendência, sempre está se falando em PAR. Objetivando orientar e racionalizar a utilização dos recursos orçamentários ou extra-orçamentários que lhe forem alocados no respectivo exercício, integrantes ou não do plano de ação. Neste documento, com base em necessidades previamente levantadas, isso aí é aquela rela que todo ano o nego manda, me envia aí orçamento, a rela de necessidade, mas vai comprar? Não sei, é a necessidade. Talvez a gente compre, talvez não. Aí o cara fala, mas nunca compra. Se não comprou é porque não tinha dinheiro, mas a necessidade é demonstrada. Então, com base em necessidades previamente levantadas, a unidade gestora deverá estabelecer diretrizes e prioridades para assegurar a utilização eficiente dos recursos disponíveis. Notoriamente, são escassos, né? Tem pouco dinheiro, então tem que selecionar aquilo que efetivamente vai trazer um custo-benefício aceitável. Trata-se de um documento que, ao longo do ano, estará sujeito a ajustes periódicos em razão dos fatos supervenientes, como necessidades inopinadas e inadiáveis ou suplementação de crédito, aumento ou redução das receitas arrecadadas pela Caixa de Economia, etc. No caso de centralização da execução financeira, a unidade gestora centralizada deverá evitar cópia do PAR à centralizadora de forma a subsidiar o processo licitatório e, por ocasião da elaboração do PAR, as unidades gestoras deverão, sempre que possível, correlacionar os dispêndios programados às iniciativas do plano estratégico organizacional. Despesa realizada à conta de dotação imprópria. Entender-se-á como despesa realizada à conta de dotação imprópria aquela que deixar de observar o correto enquadramento em um ou mais dos elementos componentes da cédula de crédito, cédula de despesa. Crédito. O crédito é representado por um conjunto alfanumérico como formato. Ele tem um formato aí, alfa, bravo, charlie, tem um formato específico, denominado cédula de crédito, onde o alfa aí, que é a primeira linha, indica esfera orçamentária. O bravo, são seis bravos, indica o programa de trabalho resumido. O Charlie indica fonte de recurso, Delta indica natureza de despesa, Eco indica a unidade gestora responsável e Foxtrot indica o plano interno. Para você que não está tendo tempo de olhar a apostila, é o seguinte, ele botou alfa, bravo, Charlie, é uma especificação numérica, como se fosse seu NIP, né? Os dois números iniciais é o ano que você ingressou na Marinha, aí vai seguindo a sequência lá. Cada item desse aí tem um objetivo específico. Aqui não é diferente. Mas nada demais assim que você deva decorar para a sua prova. Isso não deve cair em questão. Programa de trabalho resumido. O programa de trabalho resumido representa de forma resumida a unidade orçamentária, o programa de trabalho, o plano orçamentário, o indicador de resultado primário e o indicador do tipo de crédito. Fonte de recurso. A fonte de recurso representa simplificadamente a procedência dos recursos em função da fonte arrecadadora. Natureza e despesa. A classificação da natureza orçamentária, segundo a sua natureza, compõe-se de categoria econômica, grupo de natureza e despesa, modalidade de aplicação, elemento de despesa e subelemento. A estrutura da natureza de despesa a ser observada na execução orçamentária será Charlie, Golf, Mike, Eco, Delta, onde o Charlie representa a categoria econômica, o Golf, o grupo de natureza de despesa, o Mike, a modalidade de aplicação, Eco, o elemento de despesa e Delta, o desdobramento do elemento de despesa. Também não é necessário decorar isso não. Plano interno. O plano interno é o código que representa o detalhamento do crédito no âmbito de cada entidade. Na Marinha, o plano interno obedece o disposto nas normas para a gestão do plano diretor, que é a SGM 401. Movimentação de crédito.
A movimentação de créditos na Marinha do Brasil compete exclusivamente à DICOM. Aí uma informação importante, você tem que levar para a prova, tá? A movimentação de crédito é competência exclusiva da DICOM. Exclusiva da DICOM. Estágios iniciais da despesa. Nenhuma despesa poderá ser realizada sem a existência de crédito que a comporte ou imputada à conta de dotação imprópria, vedada qualquer atribuição de fornecimento ou prestação de serviço cujo custo exceda os limites previamente fixados em lei. No entanto, visando a dar a maior transparência aos gastos públicos, aliada à procura da eficiência, eficácia e efetividade, faz-se necessário o atendimento de certos pré-requisitos antes do empenho propriamente dito. Esses pré-requisitos, aqui denominados estágios iniciais de despesa, são determinação de necessidades, procura, que é pesquisa de mercado, e por último, licitação. Então, se perguntarem a você quais os pré-requisitos denominados estágios iniciais de despesa, aí você vai dizer que são determinação das necessidades, procura e licitação. Agora vamos ver cada um deles, aí a especificação de cada um deles. Quando você falar em determinação de necessidades, aí você vai entender que esse é o estágio da despesa que objetiva elaborar a especificação e discriminação dos bens a serem adquiridos ou dos serviços e obras a serem contratados. Quando ele falar em procura, aí você já pensa que essa procura ela engloba a pesquisa de mercado. A procura é o estágio de despesa que se segue à determinação de necessidades e que consiste numa pesquisa e identificação dos fornecedores, junto aos quais seja possível a aquisição do bem ou contratação de serviço ou obra. Agora, licitação. A licitação é esse estágio de despesa que se destina a selecionar a proposta mais vantajosa para a administração pública. Dentre as selecionadas, qual é que traz maior benefício para a Marinha, no caso? Na aquisição de bens, serviços, realização de obras e alienação de bens. Em face da importância que deve ser conotada às licitações, as unidades gestoras deverão observar com particular atenção as normas e legislações pertinentes em vigor. Fases da despesa pública. Doutrinariamente, na administração pública, a despesa é processada em 3 fases distintas. Aí a gente vê, empenho, que a gente já sabe o que é empenho, é você separar o dinheiro destinado a uma empresa, a liquidação, que é efetivamente a retirada do dinheiro da conta para a conta do indivíduo, e o pagamento, a autorização da retirada dessa despesa. Então, empenho, liquidação. Quando você liquida, você já não pode mais utilizar esse recurso para outra coisa. Se liquidou, então ele vai ser gasto aí mesmo. Deixa eu abaixar o celular aqui. Empenho é o ato emanado do ordenador de despesa que importa deduzir da dotação de crédito adequada o valor da despesa a realizar e criar obrigação de pagamento por força de compromisso assumido. Então vamos lá. Quando o empenho sai de bordo, significa dizer o seguinte: olha, esse dinheiro está na minha conta, mas ele já tem dono, não pode mexer. Ah, mas se eu quiser cancelar, tudo bem. Se você cancelar, tudo bem. Mas olha só, esse dinheiro eu não posso mais contar com ele, porque ele já tem destino. Eu já me comprometi a pagar isso, tá? Aí, por isso que quando o empresário recebe empenho, ele libera o material. Por quê? Aquele empenho significa, ó, existe um compromisso assumido em pagar isso aqui. Ainda não foi pago, mas já está 99,9% de certeza que vai ser pago. Ah, porque 99,9% de certeza? Gente, tem outros fatores aí, não vamos entrar porque o estudo não exige. Futuramente, quem sabe. Ordem de compra e pedido de serviço. Para os demais contas de gestão, que não a execução financeira, considera-se como empenho a emissão de ordem de compra e pedido de serviço. Empenho prévio
é vedada a realização de despesa sem prévio empenho. Então, você vai comprar um material, aí você chega lá, compra, tá safo, pode deixar que a gente vai te pagar. Não, aí pegou, pô. Você tem que ter um empenho. O empenho é a formalização. É disso que ele tá falando, empenho prévio. Tem que ter um empenho, pô. Se você não tem empenho, o camarada vender pra você, tá vendendo de boca, né? E de boca, só beijo no mulherio. Tipos de empenho. Empenho ordinário. É correspondente à despesa com um montante previamente conhecido, cujo pagamento deva ser efetuado de uma só vez após sua regular liquidação. Empenho estimativo é correspondente à despesa do valor não previamente identificável e geralmente de base periodicamente não homogênea, como serviço de telefonia, água, energia elétrica, produção de documentos, aquisição de combustível lubrificante. Isso aqui, gente, não tem como você prever, né? Olha só, a minha conta de luz pode ser R$ 1.000 esse mês, mas o mês que vem pode ser R$ 1.001 e no outro pode ser R$ 1.003. Então isso aí a gente vai fazer um empenho estimativo, tá? Depois a gente faz, lógico, o empenho ordinário. E o empenho global é utilizado para atender despesas com montantes previamente conhecidos, mas de pagamento parcelado. Exemplo, aluguéis, salários, pensões, inclusive obrigações patrimoniais decorrentes de contrato. Aí eu diria para vocês aqui, isso é questão de prova, gente. Os tipos de empenho. Aí quais são os tipos de empenho? Empenho ordinário, empenho estimativo, empenho global. Ele vai perguntar qual é e o que deve ser efetuado de uma só vez. É o ordinário. Qual é o que a gente não consegue verificar um valor específico? É estimativo. Aí se ele botar estimativo já vai matar, né? Então, um valor não previamente identificável é o valor estimativo. E qual é o que a gente paga por meios parcelados? Aí é o empenho global. Isso aí é uma questão 99% de chance de cair na sua prova. Empenho com garantia de pagamento contra a entrega. É o processo pelo qual unidades gestoras e executoras garantem aos fornecedores de pequenas compras de bens, materiais e serviços inscritos no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, que é o SICAF, o pagamento de despesa até 72 horas após o recebimento do bem, material, serviço, por intermédio da emissão de ordem bancária correspondente. O que acontece, gente? Olha só. Muitas empresas aí vendem um bem para a OM, né, com promessa desse empenho aí de contra-entrega. Mas veja bem, como é que funciona o processo? A gente faz aquele pedido de compra, corre o canal lá internamente na OM e chega lá com 3. Antigamente era com 3 orçamentos, agora hoje é tudo por licitação, né? Mas antigamente como é que fazia? 3 orçamentos, encaminhava para o setor de intendência, aí o ordenador de despesa aprovava, o agente fiscal também, mas aí assinava o empenho. Aí o camarada que comprou o material, ele pegava essa nota de empenho, ia lá na empresa e mostrava para a empresa assim, olha só, eu já fiz a nota de empenho. Com essa nota de empenho, o empresário entregava o material para você, porque aquilo ali era um cheque que já ia bater. E ia bater em 72 horas. Que nem sempre, a gente sabe que nem sempre isso acontece. Às vezes a tramitação demora um pouquinho mais. E é esse o fator que acaba fazendo com que os empresários vendam para você o bem mais caro, né? Não é legal, essa prática é incorreta, mas eles acabam fazendo isso para lesar a Marinha. Então, essa promessa de empenho é um cheque pré-datado, né? Para 72 horas, tá? Quando o camarada recebe essa nota de empenho, que é uma folha, ele já sorri à toa, ele já sabe que vai bater na conta dele em até 72 horas aquele valor referente ao empenho. Então ele libera o material, aí você leva o material, certifica a nota, encaminha para a intendência liquida aí esse empenho, paga, né? Próximo item, liquidação de despesa. A liquidação de despesa consiste na verificação, medição, classificação ou conferência do direito adquirido pelo credor ou entidade beneficiária. Tudo por base dos documentos comprobatórios do respectivo crédito ou da habilitação benefício. Então, você vai receber o pacote. O cara vai receber o pacote lá na... Aí tá aqui, ó. Setor de intendência. Pacote de intendência. Aí vai vir um candanguinho lá, né, um fiel desse da vida aí, vai abrir o pacote e vai verificar se tudo que tá no empenho tá aqui.
Aí ele vai abrir a caixa, vai verificar o que está dentro. Se tiver tudo ok, ele vai pegar a nota. No verso, ele vai carimbar e colocar aqui, ó. Aí tem uns camaradas que vão assinar, né? O camarada aqui conferiu, o agente fiscal, o fiel de municiamento, vai dependendo da nota, se é material ou serviço, ele vai fiscal. Isso aí vai lá para a intendência. A intendência vai pegar o empenho, que já está com toda a descrição aqui, com essa nota certificada, e vai fazer o quê? Ó, ordem bancária. A ordem bancária é o documento que vai tirar o dinheiro da Marinha e transferir para empresa. É assim que funciona. Então, a sequência lógica aqui é o quê? Você vai primeiro, como é que funciona aqui na Marinha? Vai na loja, no estabelecimento, primeiro passo. Na loja, estabelecimento, vê se tem o material e recolhe o orçamento. Recolhido o orçamento, dá entrada no setor para a confecção da nota de empenho. Aí vai para a intendência. Intendência confecciona a nota de empenho. Depois da nota de empenho, você pega a sua nota de empenho, vai lá de novo na empresa e mostra a nota de empenho para o cara, dá uma cópia para ele. Aí esse cara vai te dar o material. Você leva o material para bordo. Esse material vai ser conferido. O conferente desse aí é o fiel de mantimento. Ele vai conferir, ele vai certificar a nota e essa nota vai voltar para quem elaborou o empenho para que ele faça a OB, que é a ordem bancária. Aí a ordem bancária vai fazer com que esse dinheiro saia da conta da Marinha e vá para a empresa. É uma transação bancária. E aí terminou esse processo. Depois desse processo aqui, vem o processo de comprovação, né? Todos esses papéis gerados aqui, eles vão compor o processo de comprovação, que no futuro, no mesmo mês, é claro, vai ser designado um militar para verificar se esse processo foi feito corretamente, seguiu todas as etapas. Pagamento de despesa. Pagamento é a entrega da importância devida ao credor. Aí, ó, importância, essa parte aqui do dinheiro sair da Marinha e ir para a empresa, né? Sai, entrega ao credor, mediante documento que comprove com finalidade de extinguir a obrigação assumida. O pagamento só poderá ser efetuado quando autorizado pelo ordenador de despesa, após regular liquidação de despesa. Nada demais aqui, é aquele esqueminha que a gente fez ali em cima agora. Restos a pagar. Os restos a pagar são as despesas empenhadas e não pagas dentro do próprio exercício financeiro, estando a sua execução condicionada aos limites fixados à conta de fontes de recursos correspondentes. Isso aqui é o seguinte, vamos supor que no dia 30 de dezembro você compra um material qualquer. Aí você foi lá, aí do 30 até o dia 1º você não conseguiu fechar esse processo. Então, encerrou o exercício financeiro de 2022 e começou o de 2023. Só que aqui eu tenho um empenho do material que eu adquiri aqui que ainda não liquidei, que vai ser liquidado em 2023. Então isso aqui está em resto a pagar. Significa que eu tenho aqui um dinheiro que está em conta em 2023, mas que eu não posso gastar. Não posso gastar porque já prometi pagar para esse empresário que me deu esse material. Então tem restos a pagar. Já foi dinheiro separado para ele, mas que eu ainda não transferi o dinheiro para a conta dele. É restos a pagar. RP, não processados, refere-se aos empenhos que se encontram em plena ação, não existindo ainda o direito líquido e certo do credor, representando, portanto, empenhos ainda não liquidados. Porque, olha só, eu não liquidei. Se eu não liquidei, eu não destinei o dinheiro para ele. Só está separado o dinheiro. O ideal é que você termine o ano de 2022 sem restos a pagar. Esse resto a pagar traz preocupação, porque ele vai mudar de exercício financeiro e ainda tem despesa a ser paga. Então, existem vários motivos pelo qual o empenho fica em restos a pagar. O ideal é que não haja restos a pagar, mas às vezes acontece.
Recurso financeiro é o numerário ou direito de saque colocado à disposição de uma unidade gestora, ou pelo qual ela responde. Movimentação dos recursos financeiros. Na Marinha, os recursos financeiros relativos à execução financeira são colocados inicialmente à disposição da DFM, mediante repasse ou transferência financeira. A DFM, por sua vez, é responsável pela liberação de numerários da unidade gestora, mediante subrepasse destinado a pagamento de despesas do exercício corrente e de restos a pagar. A movimentação de numerário relativo à execução financeira pode se dar basicamente por meio de cota, repasse e subrepasse. Cota é a primeira fase da movimentação de recursos financeiros utilizada para a descentralização de recursos para atender a dotação de OGU-STN para os ministérios, no caso da Marinha do Brasil, para o Ministério da Defesa. Repasse é um instrumento de descentralização externa de recursos financeiros anteriormente recebidos sob forma de cota entre órgãos, ou seja, do Ministério da Defesa para a DFM, para atender a dotação do OGU, bem como entre unidades gestoras de órgãos diferentes da MB. Subrepasse é o instrumento de descentralização interna de recursos financeiros em um órgão. Na MB, é utilizado com maior frequência nas seguintes situações: da DFM para a unidade gestora dentro de um mesmo e das unidades gestora fundo vinculados à MB para a DFM. Aí, isso aqui, ó, fundo naval e fundo DPEM. Gente, fundo naval, todas as OMs possuem. Agora, esse FDPEM, só as OMs do SSTA. Isso aqui é Delegacias, Capitanias, Agências e, é claro, DPC. Isso aqui é o Fundo de Ensino Profissional Marítimo, tá? Isso aqui são algumas empresas que recolhem desse descontado no contra-cheque dos paisanos, esse fundo para subsidiar a Marinha na execução dos cursos relacionados à segurança do tráfego aquaviário. Ou seja, o pessoal mercante, tá? A gente recebe um dinheiro aqui da Marinha Mercante, é esse fundo, tá? E esse aqui não, é o Fundo Naval. Isso aqui não cai na sua prova não, tá? Isso aqui é só para efeito de conhecimento. O que esse FDPEM? Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo. Isso é só para efeito de conhecimento, mas isso não vai ser cobrado na sua prova. Programação financeira da MB é a atividade regida por normas da Secretaria do Tesouro Nacional, que tem por fim planejar os desdobramentos de recursos financeiros para execução financeira de acordo com a execução orçamentária ao longo de um exercício financeiro. O órgão central do Sistema de Administração Financeira Federal é o STN e o órgão setorial de programação financeira é o OSPF. Na Marinha é a DFM. Receitas do Fundo Naval. As receitas do Fundo Naval são aquelas previstas na legislação pertinente. Classificação dos recursos do Fundo Naval. Os recursos do Fundo Naval são classificados em função da sua destinação. Aí pode ser recursos ordinários ou recursos vinculados. Os recursos ordinários são aqueles para aplicação sem destinação específica. E os recursos vinculados são aqueles a serem aplicados com destinação específica, por fora da legislação. Eu poderia explicar isso aqui melhor para vocês, por fora da legislação. Não é nada ilegal não, tá, gente? É previsto sim, tá? Mas é por fora da legislação, porém, a nossa bibliografia, ela não entra especificamente nesse assunto, então não tem necessidade. Só leva para o coração que a gente tem fundos de recursos ordinários, que é destinação específica, e vinculados, que é destinação específica por fora da legislação. É por fora da legislação comum, mas tem todo um processo legal que baseia isso aí. E por último, recolhimento do numerário ao Fundo Naval. Os ingressos de recursos financeiros referentes às receitas do Fundo Naval serão realizados por meio de guia de recolhimento da União. É a GRU, né? Quando você vai fazer um serviço qualquer de um órgão federal, você emite a GRU e paga. É a mesma coisa quando você vai fazer, por exemplo, a carteira de motorista. Você não paga uma GRU, esse recolhimento vai para a União. Só que na GRU dessa carteira aí vai para o Estado. Tá? Então essa GRU é o recolhimento financeiro para a União. Você está pagando uma taxa para a União. Que poderão ser GRU simples, GRU de cobrança ou GRU intra-CIAF.
E aí a gente termina a parte da unidade 6, noções de gestoria de execução financeira. Cara, muito básico, isso aí é uma coisa até bacana de se estudar, mas aqui na nossa bibliografia está basicão. Pô, não tem muito mistério, é só definições, é fácil, um assunto até gostoso de estudar. Porém, é só o basicão para você fazer a sua prova. Como sempre eu falo, o exercício a gente deixa para fazer no momento mais oportuno e próximo da sua prova para fazer uma espécie de revisão junto com os questionários que eu já estou separando aí para a gente tratar no futuro. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. O próximo vídeo vai ser unidade 7. Um grande abraço e até o próximo vídeo.